Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês um assunto bastante sério, tá? Muitas pessoas têm este problema muito próximo de si, né? E também muitas dúvidas, né? As pessoas têm muitas dúvidas sobre esse assunto, principalmente as causas, o porquê que certas pessoas desenvolvem esta enfermidade, outras não, o que acontece, né? Por que as pessoas têm essa doença e tudo mais. Então, eu fiz uma grande pesquisa em várias bibliografias, exatamente para tentar encontrar uma explicação que fosse mais aprofundada do que toda essa parte explicativa que nós já temos, né? Que a medicina já tem e que tentam esclarecer. Então eu trouxe para vocês na aula de hoje a explicação espiritual desta enfermidade, as causas espirituais. Nós sabemos que tudo que acontece na nossa vida tem uma causa espiritual, né? Tem uma razão mais profunda e muitas vezes a gente não conhece. Então, o objetivo dessa aula de hoje é trazer para vocês a razão oculta, a razão mais profunda, espiritual desta enfermidade, para que a gente possa entender o que se passa com a pessoa que tem esta enfermidade e o que se passa com as pessoas próximas quando tem uma pessoa assim na família ou com parentes mais próximos, tá? Eu acredito que a explicação espiritual, ela traz em grande parte um alívio e um esclarecimento que outras explicações não nos trazem. Então, o fato de eu estar trazendo as causas espirituais para vocês é exatamente para trazer esse bálsamo, né? Essa serenidade, né? Essa resposta para inúmeras perguntas que as pessoas fazem, essa inquietação que não acaba nunca, né? Querendo saber por que isso, por que aquilo, e o quadro vai evoluindo e as pessoas vão ficando cada vez mais angustiadas, mais assim, sem respostas, tá? Então, é um assunto longo, eu vou dividir ele em algumas aulas, então eu estou trazendo hoje a parte 1, tá? Então, quem quiser acompanhar, né, vai ficando ligadinho no canal que nós vamos trazer a continuidade desse assunto, exatamente para o assunto não ficar muito comprido, né, aquela aula enorme. Então eu estou trazendo fragmentado em partes para ficar mais fácil até para vocês poderem refletir e também, se quiserem fazer algumas perguntas, vocês podem deixar nos comentários, tá? Essa explicação é uma explicação que eu me baseei na linha de Kardec, tá? Da lei de causa e efeito, e também na explicação das leis metafísicas, tá? Que também nos orientam e trazem bastante esclarecimentos. Então vamos lá. O Alzheimer segundo o Espiritismo. Então eu trouxe até a parte escrita, porque aí quem quiser fotografar, salvar, copiar, fica mais fácil, tá bom? Então vamos lá. O Espiritismo quase sempre oferece explicações kármicas para boa parte das doenças, mas em alguns casos fica claro que certas enfermidades têm origem orgânica ou no próprio padrão vibratório da pessoa, tá? Então isso fica muito claro que nem tudo é o karma, tá? Mas a gente também não pode deixar o karma de lado, tá bom? Vocês vão entender qual é o mecanismo, né, que acontece. Nós mesmos podemos acabar gerando um karma nesta encarnação, né? Tem muito karma que a gente traz de vidas anteriores para poder equilibrar. Só que tem karma que a gente cria nessa vida mesmo, né? Através das nossas frequências vibratórias, dos nossos pensamentos e tudo mais. Então vamos ver aqui como que isso vai se processando e quanto tempo leva, né, para uma pessoa desenvolver essa enfermidade. Às vezes a gente se depara com o quadro
quando ele já está assim visível, né? Mas essa enfermidade, ela é um processo invisível que pode começar décadas antes da gente começar a perceber os primeiros sintomas, tá? Então isso tem que ficar bem claro. Quando a gente consegue identificar tal pessoa com esta enfermidade, a gente pode retroceder aí uns 20 ou 30 anos, tá? Em que o processo degenerativo e o processo de vibração, de frequência vibratória, começou a ficar mais baixo, começou a ficar mais negativo já há quase 30 anos atrás, tá? Então, isso serve de alerta para nós, né, para as pessoas mais jovens, para todos que estão ainda dentro de uma condição saudável, para tomar cuidado com a frequência vibratória. A frequência vibratória é uma das chaves que pode fazer com que você tenha uma degeneração de uma forma assim, mais generalizada e poderá desenvolver esta enfermidade, tá? Então esta é uma explicação e tem também a explicação de que você pode trazer já uma predisposição kármica de vidas anteriores para equilibrar nessa vida, tá bom? Então vamos acompanhando com atenção. Através de estudos e conhecimento médico passado, através de médiums, o espiritismo considera que o Alzheimer pode ter origem em conflitos do espírito. Conflitos do espírito da própria pessoa, tá? E seria mais ou menos o seguinte: a própria pessoa, tá, não está seguindo adequadamente as orientações e as inspirações que o seu próprio espírito lhe dá e acaba seguindo um caminho contrário à vontade do espírito, tá, gente? Então, ó, vamos tomar cuidado. Quando nós temos uma intuição, quando nós temos assim aquele chamado da alma para fazer determinada coisa, para seguir determinado caminho, é bom a gente seguir, tá? Porque senão a gente vai ter sérios conflitos com o nosso espírito, porque a gente está aqui na Terra, nós não estamos aqui de passeio, né? A gente não está aqui tirando férias, né? Fazendo piquenique, a gente está aqui para desenvolver uma missão, uma tarefa, um propósito de alma. Então, se a gente vem para cá, né? Se nós temos nos concedida uma encarnação e a gente não faz o nosso propósito de alma, nós não estamos fazendo nada, né? Ou pior, estamos fazendo algo que não é aquilo que o nosso espírito quer fazer. Então aí a coisa fica mais grave ainda, tá, gente? Então vamos ficar com a anteninha bem ligadinha para a gente não fazer coisa errada, tá bom? Uma somatização de questões mal resolvidas durante a vida que causam alterações biológicas. Então, quando a gente não está seguindo o propósito da nossa alma, todo o nosso organismo fica ressentido. A gente se ressente com isso, né? Todas as nossas reações químicas orgânicas acabam ficando alteradas, tá? Isso já é o primeiro passo para a gente começar a desenvolver algum tipo de enfermidade. Não é só essa que estamos falando aqui, mas qualquer enfermidade, ela tem origem, tá? Exatamente nesses conflitos e nessas alterações biológicas que a gente acaba desenvolvendo quando não seguimos os ditames da nossa alma, do nosso espírito. No livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi psicografado por Chico Xavier, André Luiz explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhes intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexos sobre as células materiais. Então aqui, gente, fica bem claro o que André Luiz tenta nos explicar, que da mesma maneira que a gente pode intoxicar o nosso organismo com coisas materiais ruins, a gente também pode danificar o nosso perispírito, que é o nosso corpo de energia, né? Um deles, porque nós temos vários corpos de energia. O corpo perispiritual é o corpo mais próximo do nosso corpo físico, é uma réplica do nosso corpo físico em energia, tá? E esse corpo perispiritual, ele é
muito sensível, ele é muito sutil e todos os comportamentos, pensamentos, sentimentos, mágoas, rancores, raivas e por aí vai, acabam afetando, tá, a energia desse corpo e acaba alterando as nossas células físicas, as nossas células do corpo físico, tá, gente? Então, vamos tomar cuidado com isso. Dentro deste raciocínio, a doutrina espírita apresenta duas prováveis causas para o desenvolvimento do mal de Alzheimer. Então, a gente vai ver no próximo slide duas explicações em que o espiritismo, a espiritualidade nos esclarece, tá? Então, gente, aqui eu estou trazendo para vocês essa visão espiritualista de uma forma assim bastante clara, né? Com fontes bastante confiáveis, tá? A primeira causa que a espiritualidade nos diz sobre o aparecimento desta enfermidade é a obsessão. Existem dois tipos de obsessão, a gente vai ver nessa aula no próximo slide. O primeiro tipo é a obsessão feita por entidades externas a nós. E o segundo ponto, o segundo tipo de obsessão é a auto-obsessão, é nós nos tornarmos algozes de nós mesmos. Aí tem gente que vai perguntar, nossa, mas como que isso é possível? Pois é, vocês vão ver no próximo slide que isso é possível e é muito comum, infelizmente é muito comum. É mais comum a pessoa desenvolver primeiro uma auto-obsessão do que a própria obsessão externa. Vocês vão entender esse mecanismo no próximo slide, como é que isso funciona, tá? Então vamos lá. Infelizmente, os processos de obsessão espiritual fazem parte da encarnação. Isso acontece porque o que define isso, essa questão de obsessão, tá? Fazendo um paralelo um pouco com essa aula de hoje, o que define a obsessão é exatamente o teu padrão vibratório, tá? Então, se você está numa frequência boa, você não consegue atrair coisa ruim, porque as energias são atraentes, são atrativas, tá? São polos magnéticos que atraem, são ímãs. Então, se você está numa frequência de paz, numa frequência boa, numa frequência de transparência, de harmonia, não tem como você atrair algo desta natureza, tá? A não ser que você tenha um débito específico do passado, aonde você tenha que passar por tal experiência para poder equilibrar aquilo e se libertar. Então, existem casos específicos, tá, em que a pessoa realmente tem uma questão muito séria, né, digamos assim, para ser resolvida, tá? Então, a gente tem a explicação geral, porém a gente tem um caso ou outro em que pode haver essa pequena variação por conta dos procedimentos individuais de cada pessoa, tá? Mas de um modo geral é assim que funciona. Sejam inimigos espirituais antigos, de outras vidas ou espíritos de baixa evolução que atraímos para perto em função da vibração que emanamos. O fato é que quase todas as pessoas são acompanhadas por um obsessor. Então, gente, por isso que a gente precisa estar sempre em oração, tá? A gente precisa estar com a nossa mente sempre em oração. Não precisa ficar indo na igreja toda hora, não precisa ficar indo no templo toda hora, você precisa estar em oração toda hora. O que é isso? Qualquer atividade que você está fazendo, em qualquer momento do dia, volte o seu pensamento à sua divina presença eu sou. Volte o seu pensamento ao seu anjo da guarda. Volte o seu pensamento à Nossa Senhora, por exemplo, ou então a Jesus, ou algum mestre ascensionado, ou algum santo da sua devoção. Quando você faz essa conexão, automaticamente você está ancorado, está alinhado com a frequência vibratória do ser de luz que você quer se conectar. Então a tua frequência acaba elevando e aí você não atrai esse tipo de situações e de pessoas com baixa frequência, tá? E também, se você quiser uma proteção a mais, você tem no canal vários vídeos onde eu explico
sobre várias formas de você fazer uma limpeza energética, tanto na sua casa, no seu carro, como na sua aura também. Então é só dar uma olhadinha lá no canal, que vocês têm bastante vídeos explicando como fazer essas limpezas energéticas. Pode usar aquelas que vocês gostarem mais, tá bom? Então é isso, a gente precisa estar sempre atento com os nossos pensamentos. Então, por exemplo, se a pessoa tem um pensamento rancoroso, né? Ela tá lá fazendo as coisinhas dela, de repente vem assim aquele pensamento em que ela fica com um sentimento de mágoa, de rancor, de alguma situação. Nesse momento, você começa a atrair para você, você começa a puxar para você seres que estão desencarnados, que estão vibrando nessa frequência. Pronto, você já conseguiu atrair um obsessor para a tua vida que vai ficar te atrapalhando. Entende, gente? Então a gente precisa tomar cuidado com o nosso pensamento, com o nosso sentimento e estar constantemente em oração. Reza um Pai Nosso mentalmente, reza uma Ave Maria, reza uma grande invocação, reza um santo anjo, faz um mantra, tá? Isso não precisa ser em voz alta, você pode fazer mentalmente. A sua frequência vibratória do seu corpo mental vai criar um escudo que vai te proteger, tá? Então é isso. Muitas dessas pessoas têm a sorte de ter algum contato com o assunto e buscar ajuda, né? Quando a pessoa tem algum obsessor assim, né? Geralmente as pessoas têm algum toque, né? da espiritualidade para buscar ajuda. Mas aquelas que passam a vida desligadas da espiritualidade e sequer acreditam nos espíritos, têm muita chance de carregar um processo obsessivo durante toda a vida. Tá, gente? Então é isso que eu acabei de falar anteriormente, né? Não querendo ser repetitiva, mas quando nós mantemos o nosso pensamento voltado a Deus, voltado à espiritualidade, independente da sua religião, independente da sua prática devocional, a probabilidade de você não ter um obsessor é grande, porque a tua frequência vai estar numa frequência muito mais elevada que o obsessor não vai conseguir ficar perto de você, tá? Bom, voltando ao assunto da aula de hoje. É aí que entra o Alzheimer, quando a relação entre um encarnado e um obsessor é intensa e prolongada. Como fruto dessa relação, temos alterações orgânicas, especialmente no cérebro, o órgão do corpo físico mais próximo da consciência espiritual, e que, por isso, seria a estrutura material mais prejudicada pelas vibrações espirituais. Quando somos bombardeados por pensamentos e induções doentias, a matéria reflete essas vibrações e pode ser alterada de acordo com elas. Gente, aqui tem uma questão muito interessante que a gente consegue concluir o seguinte, que quando nós mantemos o nosso pensamento, principalmente o pensamento, né, porque ele se origina no cérebro, quando a gente mantém o nosso pensamento voltado para a espiritualidade, voltado para alguma prática devocional, a gente consegue proteger o nosso cérebro dessas influências negativas que podem estar acopladas através de um obsessor e nós conseguimos manter imune o nosso corpo mental, tá? Então, o que essa explicação está querendo nos dizer? Que as pessoas que não conseguem ter uma relação próxima com a espiritualidade pode acabar desenvolvendo essa enfermidade por questão das vibrações muito pesadas que um obsessor pode estar minando na cabeça dessa pessoa por ela estar afastada da espiritualidade com vibração baixa e ter atraído esse tipo de situação, tá? Então, gente, aqui é assim, eu quero deixar claro uma coisa. Tem gente que vai me falar o seguinte, nossa, mas fulano de tal é tão religioso e ficou com essa enfermidade. Como pode?
é o que eu estou dizendo para vocês. Aqui são explicações generalizadas, tá, da questão para nos trazer uma explicação. Porém, existem fatos isolados, né, casos isolados que estão além daquilo que nós estamos explicando, que é, por exemplo, uma pessoa que já traz uma situação de outras vidas, ela precisa equilibrar, de repente essa enfermidade é exatamente a ferramenta certa para ela equilibrar tal situação. Então são coisas muito assim individuais que a gente não pode generalizar. Mas de um modo geral, para que a gente possa entender o quadro, tá? A gente tem essa explicação que é muito assim verdadeira. Porque essa situação de obsessão, às vezes a pessoa pode levar de uma vida para outra, tá? Então, de repente, a pessoa tem nessa encarnação esse problema, só que ele não se originou exatamente nesta encarnação. Ele pode ter se originado lá atrás, em alguma outra encarnação, com este processo que nós acabamos de ler aqui, tá? Então, a gente precisa estar com a mente bem aberta para poder entender dentro de um contexto bastante amplo, tá bom? Então, essa é a primeira explicação que a espiritualidade nos oferece sobre esta enfermidade. Vamos ver a segunda explicação, que é sobre a auto-obsessão. Como que isso ocorre? Vamos ver. Então, aqui, gente, a auto-obsessão. Na auto-obsessão, o processo é semelhante ao que acontece quando existe a influência de um espírito denso que perturba o encarnado. Porém, agora vamos prestar bem atenção, porém, neste caso, o obsessor é a própria pessoa e o seu padrão de pensamentos e emoções. Então aqui, gente, nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira com a qual nós pensamos, sentimos e agimos, tá? Porque nós podemos criar uma frequência vibratória tão negativa que ela nos autodestrói, tá? Então aí que está o grande problema. E isso, gente, acontece de uma forma muito silenciosa. A pessoa que tem autoobsessão, a pessoa que é autoobsessiva, ela nunca vai se dar conta que ela é autoobsessiva. Sempre vai ter que ter alguém de fora, né, algum parente, alguma pessoa, algum familiar, algum amigo, algum cônjuge, né, que observe o comportamento destrutivo que a pessoa tem com relação a ela mesma, tá? Porque a própria pessoa nunca vai perceber isso. E isso também demora décadas, tá? Não é um pensamento, um dia, 2 ou 3 que vai ocasionar essa doença. Isso daí é um padrão quase que, assim, é um hábito, né? É praticamente um hábito que a pessoa tem de se autodestruir, só que para a pessoa, ela não sabe que ela está se autodestruindo, tá? Ela acha que ela é assim mesmo, que é normal ser assim, né? Se lamentar de tudo, reclamar de tudo, achar que ela é a pessoa mais azarada que tem, né? O comportamento é mais ou menos esse, só que a pessoa não acha que ela está se autodestruindo. Então aí precisa alguém dar um toque, né? Mostrar, ensinar, falar o que realmente está acontecendo para a pessoa acordar, tá bom? Segundo a doutrina espírita, né? Segundo o kardecismo, que é o que nós estamos tendo como base para esta aula, esta parece ser uma das principais causas espirituais do Alzheimer. Então ela é mais propensa a ser desta forma do que da forma anterior que eu mostrei, tá? A autoobsessão é um processo nocivo, muito comum em pessoas com rigidez de caráter, introspectivas, egocêntricas e portadoras de sentimentos densos, como o desejo de vingança, o orgulho e a vaidade. Então, gente, nós temos aqui algumas chaves que podem nos mostrar se nós temos propensão a desenvolver este comportamento autoobsessivo a ponto de danificar as nossas células cerebrais e desenvolver esta enfermidade, tá? Então, por exemplo, se você conhece pessoas que são rígidas, né, que são inflexíveis, né, a ponto de não aceitar
a menor mudança que seja. Pessoas introspectivas, né? Não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não se relaciona, não se comunica, não divide a sua opinião com ninguém, não escuta a opinião de ninguém, né? Pessoas egocêntricas, o mundo gira em torno do umbigo delas, né? Todo mundo tem que dar atenção a elas, né? Ou então, portadoras de sentimentos densos, que são vingança, né? A pessoa passa a vida inteira querendo se vingar de uma coisa que aconteceu sei lá quando, né? Ou o orgulho, né? A pessoa sabe que precisa de ajuda, mas não pede. Ou a vaidade, né? Faz tudo para aparentar uma autoimagem boa, bonita e tudo mais, só que lá dentro não é nada disso, né, gente? Então, estas chaves, tá? Esses comportamentos, eles são muito interessantes da gente observar se a gente tem esse tipo de comportamento, um deles ou mais de um, para a gente começar a se trabalhar para cortar essa energia, para ela não crescer e não desencadear alterações energéticas no nosso perispírito, para que isso não venha a ser somatizado no físico, tá? Então, vamos ficar bem atentos aí. Se vocês conhecem pessoas que têm esse tipo de comportamento, vamos alertá-las, né? Vamos fazer a nossa parte de, pelo menos, levar o conhecimento, levar a informação, na verdade, né? Levar a informação para que a pessoa, pelo menos, tenha a oportunidade de saber o que está se passando e poder escolher mudar. A gente não muda ninguém, mas a gente pode oferecer a ferramenta para a pessoa poder mudar, que é o que eu estou fazendo com essa aula. Eu estou trazendo a informação, a ferramenta, para que vocês possam se beneficiar, possam entender como isso se passa e poder ter a oportunidade de seguir o caminho certo, né? O caminho da sua alma, o caminho do seu espírito, né? A sua missão de alma e tudo mais, tá? Porque dizem também que o Alzheimer é quando a gente, eu comentei no comecinho do vídeo, que o Alzheimer é quando a gente segue um caminho que não é o nosso caminho, né? Além de tudo isso aqui que a gente está falando, é também o fato de você não seguir a sua missão de alma, né? Aquilo que você veio fazer. Então, tudo isso é quando você se volta contra, você se volta de costas para o seu espírito, tá? O seu espírito está te apontando um caminho, uma direção, e você está olhando para o outro lado, querendo seguir para o outro lado. Então, ele caminha para um lado, você para o outro, quer dizer, cada vez mais afastado da espiritualidade. E quando a pessoa está muito afastada da espiritualidade, afastada principalmente da sua divina presença eu sou, do seu Cristo pessoal, seu anjo guardião, seus guias, né, e tudo mais, essas energias obsessivas, elas se aproveitam, tá? Uma pessoa que está conectada com o seu anjo guardião, pessoa que está conectada com a sua divina presença eu sou, com o seu santo Cristo pessoal, ou está ligado a algum mestre da fraternidade branca, ou a Jesus, Nossa Senhora, qualquer ser de luz, esse tipo de energia obsessiva simplesmente foge de vocês, tá? Porque uma coisa não é compatível com a outra, tá? Então isso faz a grande diferença. Você não precisa ir em igreja nenhuma, basta que você faça a sua conexão dentro do seu coração, com a sua divindade. Você já está devidamente protegido. É importante ir na igreja, é importante ir no templo, fazer prática devocional? É importante desde que você faça porque você gosta, por livre e espontânea vontade e que você se sinta feliz. Aí sim, é válido. Agora, ir por obrigação, porque a família mandou, pediu, porque a vizinha chamou, não vale, tá? Tem que ser uma coisa espontânea. Então é melhor você rezar em casa, de livre e espontânea vontade, do que na igreja empurrado, né? Não vai resolver nada. Então vamos lá. Como o espírito é contrário a tais sentimentos, né? O espírito é contrário a esses sentimentos densos, né? Que a gente viu aqui em cima.
o chamado da missão da encarnação fala muito alto e inicia um processo de culpa. Então, gente, quando a gente não está seguindo o nosso propósito de alma, a gente sabe que não está fazendo a coisa que a gente veio fazer. Então começa a ter aquele sentimento de culpa. Sabe aquela sensação? Ai, não me achei ainda? Né? Você já deve ter escutado gente falar assim, ai, não me encontrei ainda. O que ela está querendo dizer isso? Ela está querendo dizer que ela ainda não assumiu o chamado da sua missão encarnatória. Tá? A pessoa está empurrando debaixo do tapete. Né? A missão de alma que ela veio trazer, ela está empurrando, ela está procrastinando, ela não está fazendo. Só que como a nossa missão de alma é o que tem de mais importante para a gente ter ganho a encarnação, começa a se instalar um sentimento de culpa. A gente sabe que não está fazendo, mas não quer fazer, né? E aí, por não querer fazer, vem a culpa. E aí, o que acontece? A pessoa, ela não se apercebe desse ciclo vicioso. Então, ela não faz, ela sente a culpa e a culpa vai aumentando cada vez mais, porque o tempo está passando, ela está vendo que ela está caminhando e não está chegando a lugar nenhum, está andando para lugar nenhum, e quando chegar o momento dela retornar ao plano espiritual com a sua tarefa realizada, aí começa a bater o desespero, porque ela vê que ela já não tem tanto tempo, a missão dela não foi feita, ela nem sequer abriu a pasta para ver o que era para fazer, né? De modo figurativo, a pessoa nem abriu a pasta para saber como começar aquilo, e aquela encarnação ficou, assim, entre aspas, perdida. Isso para o espírito é terrível, gente. É terrível. Então, veja só, inicia-se um processo de culpa que raramente é racionalizado e identificado pela pessoa. A pessoa nem se dá conta. Até porque sua vaidade e egocentrismo impedem que ela reconheça que algo não vai bem e que ela precisa de ajuda. Então, gente, olha só a dureza, a rigidez de atitude, né? A pessoa vê que a coisa não está muito boa, mas ela nem sequer cogita em pensar em pedir ajuda, porque pedir ajuda para uma pessoa com essas características é um sinal de fraqueza, né? E a pessoa com esse tipo de sentimentos precisa manter aquela pose, né? De que está tudo bem, mesmo que esteja tudo despencando, emocionalmente e mentalmente falando. A pessoa vai manter a panca. E isso é muito, assim, prejudicial para o espírito. Porque o espírito ele não consegue, assim, se relacionar com esse tipo de vibração. Entende? Então, isso faz com que a pessoa se afaste cada vez mais da espiritualidade, se afaste cada vez mais. Quando esse processo, né, que nós acabamos de ver nesse pedaço aqui do parágrafo, é uma coisa que está acontecendo já há muito tempo, porque isso não é uma coisa que acontece um dia ou outro, não, viu, gente? É uma coisa que acontece por décadas, tá? Então, por isso que, se vocês forem ver, é muito comum pessoas já, assim, com uma certa idade começar a apresentar isso, né? Mas isso começou lá atrás, às vezes a pessoa tinha uns 30, 40 anos, né? E começou a desenvolver esse tipo de pensamento, de sentimento, né? Essa auto-obsessão, a pessoa nem se apercebeu, porque quem está nesse quadro não se percebe que está assim, e aí vai, né, gente? Aí vai, né? A culpa vai se tornando cada vez maior, cada vez mais pesada, a chegar num ponto assim que ela se torna insuportável, tá? Nesse ponto, nesse momento, o espírito, tá, que sempre esteve no comando e sempre está no comando, a gente sabendo ou não, é o espírito que está no comando, ele é chamado a ajustes com a própria consciência. É como se o espírito se recolhesse para uma análise, para um balanço do quê? Da encarnação daquela parte humana. Então, o espírito da pessoa, ele se recolhe, tá? Ele se, assim, como é que eu posso explicar?
ele fica mais introspectivo, tá? Fazendo um balanço do que foi positivo e do que não foi positivo até aquele ponto da encarnação, para ele poder fazer os ajustes necessários, já pensando nos projetos para a próxima encarnação. Nesse ponto, quando ocorre este ato do espírito, a parte humana começa a entrar num esquecimento, que é o sintoma que a gente consegue perceber na pessoa quando ela está com esta enfermidade. Então, quando a gente observa uma pessoa que ela já está apresentando esses sinais de esquecimento, né? Esquece uma coisa aqui, esquece uma coisa ali, esquece de fazer uma atividade que ela sempre fez, começa a esquecer que dia que está, qual é o mês, começa a esquecer o dia da semana, começa uma atividade, para no meio porque esqueceu, vai começar outra, também não termina, começa a esquecer nomes, telefones, né? Começa a esquecer os próprios parentes, né? Quem tem esse quadro sabe como é que isso se processa, né? Para quem não sabe como é o passo a passo, tem na internet bastante dicas. Então, quando começa esse isolamento, né? Esse esquecimento temporário da parte humana, é exatamente o momento em que o espírito desta pessoa está recolhido, introspecto, fazendo um balanço desta encarnação da pessoa, fazendo esses ajustes, tá? Então, gente, para quem não tem esse esclarecimento da parte espiritual, realmente enfrentar esse tipo de situação é muito desafiador. Muito desafiador e também deixa a pessoa sem chão, porque a pessoa, né, as pessoas próximas, porque quem está com essa enfermidade não sabe que tem, tá? O doente do Alzheimer nunca sabe, nunca vai imaginar e nunca vai saber que ele está com isto. Quem sabe é quem está próximo, tá? Então, para as pessoas que estão próximas, quando começa esse processo de isolamento do espírito, fazendo esses ajustes com a própria consciência, as pessoas próximas têm um choque. Porque elas não conseguem entender como, mas até pouco tempo atrás fazia tudo, falava tudo, conversava, tinha uma sequência de ações. Então, para as pessoas que acabam se deparando com pessoas que têm Alzheimer, essa explicação espiritual é muito importante para dar esse suporte. Então, você vai encarar uma situação dessa, você vai ver um familiar, um parente, um amigo nessa situação e você vai ver que o plano espiritual está agindo como sempre esteve, porém agora de uma forma diferente. O espírito da pessoa está fazendo esse balanço, esses ajustes. E não existe nada que esteja fora das leis divinas, tá? Então, é mais sofrido para quem está perto do que para quem está com o problema, tá? Então, essa explicação, ela traz lucidez, ela traz esclarecimento, ela traz paz. A gente consegue ver a situação, porém entender que nada está errado, tudo está certo. Agora, tudo está certo dentro de toda a conduta que a pessoa teve. Então, se a pessoa não tivesse esse tipo de comportamento ao longo de décadas, provavelmente ela não teria desenvolvido isso. Então, é aí que está a grande oportunidade que o plano espiritual nos dá, da gente poder conhecer as causas antes que elas acabem se manifestando na parte física, tá? Então, existem várias coisas que a gente pode ir fazendo, né? Até assim, detectando bem antes ou até percebendo esses tipos de comportamento para que eles não acabem se transformando numa energia que acabe alterando, né, as energias do nosso corpo perispiritual,
para que isso não chegue ao cérebro físico, certo? Então, esse que é a grande chave que a espiritualidade nos traz, explicando dessa forma como que as coisas acontecem. Então, veja bem, o espírito é chamado a ajustes com a própria consciência, necessitando de isolamento e esquecimento temporário de suas ações pretéritas. E pronto, se instaura o processo demencial do Alzheimer. Tá, gente? Então, é assim, nessa parte eu vou deixar vocês com essa reflexão, para que vocês possam assimilar bem essa primeira parte. Na semana que vem nós vamos fazer a segunda parte, tá? Porque o assunto é bem longo. E eu acredito que isso vai trazer bastante esclarecimento para muita gente, tá? Infelizmente, são muitas pessoas que têm conhecimento de pessoas próximas com isso. E é uma forma da gente ter um certo alívio, porque quando a gente sabe que Deus está no comando, né? Deus sempre está no comando, mas muitas vezes a gente se esquece disso, né? Então, isso serve para nos trazer, para nos lembrar de que Deus sempre está no comando e de que a nossa espiritualidade, nossa divina presença eu sou, ela sempre está fazendo a atitude correta. Mesmo para as pessoas que nem sabem que ela existe, estão sendo guiadas pela sua divina presença eu sou. E não tenham dúvida disso. O que pode acontecer é que algumas pessoas têm mais afinidade com a parte espiritual e acaba ficando mais próximo da espiritualidade, né? Recebendo intuições, inspirações, para poder seguir da forma mais branda o seu caminho de missão de alma. E tem pessoas que, infelizmente, não são tão receptivas assim, então, às vezes, a forma da espiritualidade se aproximar, às vezes é através de alguma questão mais assim, dura para a pessoa poder acordar. Mas a gente sempre está sendo guiado e assessorado pela espiritualidade, tá bom? Então, gente, eu deixo vocês com essas duas partes para reflexão, tá? Espero que tenha sido bastante elucidativo para vocês, que possam trazer bastante ferramentas para vocês poderem ajudar as outras pessoas também. E agradeço pela sintonia e até a nossa próxima oportunidade.